Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical da revista da Betel. Nesse trimestre, estamos tratando da relevância da igreja e falamos diversas relevâncias, a relevância da palavra Deus, a relevância de ofertarmos para a obra de Deus, e hoje nós vamos tratar da relevância da liderança para a condução e ensinamento da igreja. Quem estabelece líderes para a igreja é o Senhor Jesus. É Ele que dá líderes. E esses líderes são dados à igreja por um tempo. Depois sai um líder e vem outro líder. Nós sabemos que toda liderança eclesiástica ela é apenas temporária. Então, cabe ao líder treinar também outros líderes. E cabe àqueles que são subordinados aprender a obedecer aos seus líderes para que também, quando eles chegarem ao papel de liderança, outros possam lhe obedecer. O texto áureo dessa lição se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 7, que diz: Obedecei aos vossos pastores, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Cabe a cada um de nós obedecer aos nossos pastores, sujeitar a eles, orar por eles, e o fazer tudo isso com alegria, não gemendo, porque isso não é útil. A verdade prática desse verso diz que o processo de aperfeiçoamento do cristão passa, biblicamente, por obedecermos. Quem não obedece ao pastor acaba também não obedecendo a Deus, que institui a liderança na igreja. Portanto, devemos obedecer e nos sujeitar aos pastores, que foram constituídos por Deus para cuidar da sua igreja. E se Deus não estiver contente com o pastor, certamente ele vai tirar e colocar outro. Vamos ao texto referência, Hebreus capítulo 13, verso 7, diz: Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé das quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Devemos lembrar deles e atentar para a fé deles. E olha só o que diz o verso 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nosso Senhor Jesus não muda, Ele é o mesmo. Por isso, devemos confiar que é Ele que está colocando líderes à sua igreja. E não vos deixai levar por doutrinas várias e estranhas, como vemos nos nossos dias, porque é bom que o coração se fortifique com graça, e não com manjares de que nada aproveitam aos que a ele se entregam. Verso 17, novamente, obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Vamos à introdução dessa lição, que é uma abordagem que devemos tomar, como uma temática, essa relevância da liderança na igreja. Precisamos antes compreender que liderança não se resume apenas a um cargo que se ocupa na igreja, mas sim trata-se de uma vocação e de uma chamada divina, conforme 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Vamos ler esse texto dessa carta de Paulo a Timóteo. Como Paulo menciona aqui a Timóteo, nós vamos ler agora 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 9, onde lemos assim o que Paulo está falando a Timóteo, dizendo: Quem nos salvou e que nos chamou para uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Então, quem nos salvou e chamou
com uma santa vocação é Deus. E Paulo também diz a Timóteo que Timóteo deveria lembrar o dom que ele tinha recebido por imposição de mãos do presbitério. Vamos então tratar aqui, no ponto 1, a Bíblia e a liderança cristã. Lembramos o seguinte, que a fonte de toda a liderança cristã é o próprio Deus. Toda autoridade é constituída por Deus. Romanos capítulo 13, verso 1. Seja por sua vontade soberana ou até mesmo sua vontade permissiva. Se Deus permite alguém liderar, é Deus que está no controle. Por essa razão, a igreja deve reconhecer e honrar aqueles que presidem e lideram sobre a igreja. Falemos do papel do líder na igreja. O líder não é alguém que manda assim, como um ditador. Ele deve ser exemplo de Jesus. Jesus é o maior líder. Cristo é que estabelece na igreja homens vocacionados, e aqui vem, liderança é vocação, é chamado divino. Homens vocacionados e comissionados por ele, para cooperar para o aperfeiçoamento de todos os santos, a fim de que todos possam ser dinâmicos e frutíferos em seus respectivos ministérios. Por isso, Paulo escreveu aos Efésios dizendo, e ele mesmo, e ele aqui é Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, portanto, é edificado pela liderança. Efésios 4, verso 11 ao 12. Falemos do perfil bíblico de uma liderança cristã. O líder cristão precisa ter sua identidade fundamentada no amor de Deus e manter um relacionamento permanente e íntimo com o Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Efésios capítulo 5, verso 23. Existem, sim, algumas qualificações que são indispensáveis a um líder e precisam ser cultivadas, caso ele não as tenha. A lista dessas qualificações pode ser imensa. Além do amor, o líder deve ter competência técnica, deve ter espírito de decisão, deve ter inteligência e ser uma pessoa inteligente, deve ter também conhecimento, sabedoria, e se não tiver, peça a Deus que a todos dá gratuitamente. Porém, o mais relevante é ter o perfil e as qualidades de Jesus. Um líder amoroso, um líder servo, um líder íntegro, um líder corajoso, um líder zeloso, um líder fiel, um líder focado em sua missão. E aí nós podemos dar diversos versos, como João capítulo 12, verso 13 a 22, João capítulo 8, verso 46, João 13, 1. Jesus, tendo amado os seus, amou até o fim. João 13, verso 15, eu fiz para vos dar exemplo. E Mateus 23, verso 13 a 36, vemos Jesus repreendendo os fariseus pela forma de liderança deles. Portanto, qualquer pessoa que deseja ser líder deve ter qualificações semelhantes à de Jesus. Vocação é chamado para a liderança. O chamado divino para o santo ministério é um requisito imprescindível na vida de quem deseja tal posição, que é uma posição de tamanha responsabilidade, primeiro diante de Deus e segundo diante dos homens. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Timóteo capítulo 3, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, 1 Timóteo 3:1.
Contudo, ele vai dizer, convém que o bispo seja, e aí ele vai dar várias características de um procedimento digno, coerente, tanto dentro e fora da igreja, tenha bom testemunho dos de dentro e dos de fora. Portanto, a fonte de toda a liderança cristã é o próprio Deus, e o exemplo do líder deve ser Jesus, e ele deve liderar na unção do Espírito Santo. Falemos agora do chamado vocacional dos membros da igreja. Há alguns membros que vêm para a igreja e Deus tem também uma chamada para eles, que serão os líderes da próxima geração, ou os líderes que assumirão quando os líderes atuais passarem o seu cajado. Todos nós fomos chamados para realizar a grande comissão que foi instituída por Jesus, de ir, levar o evangelho, ensinar todas as nações. Ele mesmo ordenou, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Por certo, todos os salvos foram chamados com uma missão e a vocação de serem ganhadores de almas para o reino de Deus. Falemos agora do chamado específico. A desrespeito do chamado evangelístico de pregar o evangelho que todos devemos fazer, há também aqueles que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador, há aqueles também que são chamados de uma forma mais específica. Na Bíblia encontramos chamado específico para alguns homens. Abraão foi chamado por Deus para uma grande obra. Moisés foi chamado para uma grande missão. Samuel foi chamado, ainda bem jovem, para uma tripla função. Samuel foi sacerdote, profeta e juiz. Davi foi chamado por Deus para ser rei. Paulo foi chamado, independente de sua vontade, para pregar o evangelho aos gentios, realizar assim a obra missionária. Atos, capítulo 9 ao capítulo 28. Falemos da variedade de membros e de funções. A Igreja do Senhor, como um corpo, necessita de uma variedade de membros e de funções para poder desenvolver e manter-se funcionando. Por isso, diz, ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. Hoje nós temos em nossas igrejas pastores, evangelistas, missionários que vão realizar a obra missionária, presbíteros, diáconos, auxiliares de escala, professores de escola dominical, porteiros, visitadores, gente que tem um ministério, diáconos que tem um ministério de visita, líderes de departamento, podemos ter departamento de homens, de mulheres, de líder de departamento de crianças, de adolescentes, de jovens e tantas outras funções, líderes de louvores. Todos esses são obreiros e colaboram na obra de Deus. Cada crente tem o seu trabalho que é determinado pelo Senhor e é um privilégio receber dele uma tarefa específica. Saibamos que quem nos chama é Deus, e quando Deus chama, ele faz de uma forma inconfundível. Nós sentimos a necessidade de servi-lo. Atenta, Paulo diz, para o ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpra. Colossenses, capítulo 4, versículo de número 17. Ainda nesse ponto 2, falemos da relevância da liderança na igreja. Com o propósito que a salvação continue sendo anunciada, Cristo escolheu 12 homens e os capacitou a dar sequência à sua missão. Ele mesmo disse, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Portanto, a missão do Reino de Deus, da proclamação, iniciou-se por Cristo e depois continuou através dos seus apóstolos, os discípulos a quem ele escolheu e depois os fez apóstolos. Desse mesmo modo, a igreja, na atualidade, precisa sim de líderes capazes
de conduzir o rebanho de Deus nessa missão. Deus continua a escolher, a chamar homens, capacitando-os para a sua obra. A capacitação vem de Deus, a unção vem de Deus, a escolha divina vem de Deus, e ela não se baseia na habilidade humana que alguém possa ter. Muitas vezes Deus escolhe alguém que nem sequer habilidades tem e lhe capacita para que ele exerça a obra. O Senhor o faz segundo a sua soberania. É Ele quem escolhe, é Ele quem capacita, é Ele quem derrama a virtude do Espírito Santo e nos dá poder para testemunhar. Falemos desse ponto 2. Todos nós fomos chamados para realizar a grande comissão instituída por Jesus, que é ir e pregar o Evangelho. Todo crente deve ser, sim, um ganhador de almas para Cristo. Falemos agora dos deveres dos líderes e o reconhecimento da igreja. Para encerrar essa lição sobre a liderança, é salutar enfatizar alguns deveres por parte dos líderes cristãos. E qual é a recomendação bíblica quanto a algumas posturas dos membros da igreja em relação àqueles que foram designados pelo sumo pastor para pastorear o seu rebanho, os quais eles hão de prestar, sim, contas a Deus. Vamos primeiro, a congregação, o que ela deve fazer? Reconhecimento ao trabalho. O apóstolo Paulo orienta os discípulos de Cristo em Tessalônica, 1 Tessalonicenses 5, verso 12 e 13, sobre a necessidade de reconhecer e cuidar do interesse daqueles que ministram, os que se esforçam no trabalho, aqueles que foram constituídos pelo Senhor para guiá-los, para ensiná-los, para aconselhá-los. A recomendação apostólica é que tais líderes sejam tratados com a mais alta estima e com mais alto respeito e amor. Leiamos 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12 e 13. Diz assim: porque andeis honestamente para os que estão de fora e não necessitais de coisa alguma. E ele vai falar aqui que deve ser tratado com dupla honra, né? Ele vai falar sobre essa honra que os presbíteros devem ter, sim. Então, nós notamos que aqui o que o apóstolo está apontando para nós é que deve ser o líder tratado com estima, amor e respeito. Devemos orar uns pelos outros. A igreja deve orar pelos seus líderes e os líderes devem orar pelo rebanho. Agora, notemos como Paulo encerra o argumento, apresentando por causa da sua obra, por causa do trabalho que fazem, e não é por causa do temperamento, da oratória, do sorriso, da aparência física, da formação acadêmica, da influência social ou eclesiástica, ou até mesmo dos dons naturais, mas é por causa da obra. A base é a tarefa espiritual que receberam daquele que é o cabeça para desempenhar a sua obra. Então, nós notamos que tudo que fazemos pelo líder, estamos fazendo também pela obra de Deus. Vamos ao ponto 3.2, obedecer os líderes. Conforme lemos em Hebreus 13, verso 17, diz: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Obedecer e seguir as suas ordens. Obedecer e submeter à autoridade deles. Só é possível essas atitudes por ação do próprio Espírito Santo na vida de cada membro do corpo de Cristo. Quando o Espírito falta, as pessoas são rebeldes por natureza. Mas quando o Espírito está presente,
nos leva a obedecer, a submeter. Não é somente em nossos dias que surge no meio do povo de Deus aqueles que resistem a obedecer, a submeter a liderança. Vemos isso já em Números, capítulo 16, quando Datã, Abirã e Coré se rebelaram contra a autoridade de Moisés e de Arão. Vemos também nas cartas de Paulo que alguns o abandonaram, não quiseram submeter. Vemos em 3 João repreendendo um líder que não quer submeter a autoridade sua. Mesmo com as determinações bíblicas, os exemplos de insubordinações que nós vamos encontrar ao longo da história. Há sempre aqueles que resistem de serem pastoreados, de serem ensinados, de serem admoestados ou até mesmo serem disciplinados na igreja. Havia um tempo que a gente punha um crente em disciplina, ele se submetia à disciplina. Hoje, as pessoas trocam de igreja. Contudo, os princípios bíblicos permanecem. Não adianta um crente que não quer submeter a autoridade de um pastor, vai para outra, e com o tempo vai ter dificuldade lá de submeter. Portanto, num contexto de manifestações de dons espirituais, o princípio da sujeição, da decência, da ordem e da liderança devem permanecer. Falemos agora dos deveres dos líderes. Quanto aos deveres dos líderes, além dos textos mencionados nos subtópicos anteriores, acrescentamos as recomendações do apóstolo Paulo, quanto aos deveres que tinham a missão de cuidar do rebanho de Deus. Pedro também trata isso em sua carta, dizendo aos presbíteros, ou bispos, como ele diz, aos presbíteros que dentre vós admoesto, eu também sou presbítero com eles, e testemunha das aflições a participar da glória que se há de revelar. E olha o verso 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Aqui o cuidado do líder, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Ninguém deve servir a obra de Deus pensando no dinheiro, mas deve fazer isso de ânimo pronto, mesmo que não haja nenhuma recompensa financeira. Diz ainda, nem tendo como domínio sobre a herança de Deus. Ninguém é dono de ninguém. Não é? O Senhor nos entrega o seu rebanho, mas ele é o sumo pastor. Mas servindo, e aqui está, servindo de exemplo do rebanho. Se eu quero que o rebanho de Deus leia a palavra, eu tenho que ler. Se eu quero que eles orem, eu tenho que orar. Se eu quero que eles contribuam, eu tenho que contribuir. E diz, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. É crucial que cada membro do corpo de Cristo, que está envolvido na obra de Deus, em uma igreja local, e que ingresse no ministério, almeja ou esteja se preparando. Esteja bem consciente do que a Bíblia revela sobre as suas responsabilidades. Trabalhar para o bem-estar da igreja. Ensinar para que a igreja aprenda. Aconselhar para dirigir a igreja. Advertir para corrigir o que precisa ser corrigido. Vigiar também quanto aos perigos para o rebanho do Senhor. E, acima de tudo, ser exemplo para o rebanho. Dentre tantas outras, procure cumprir bem a tarefa que você recebeu do Senhor Jesus, no serviço do Senhor. Vamos à conclusão desse tópico 3. O verdadeiro líder cristão recebeu uma chamada, e uma chamada divina. E ele vai se enxergar como servo dos servos, de posse de uma grande responsabilidade diante de Deus e do Senhor da igreja. Acima de tudo, deve seguir o exemplo de Jesus em amor e amar os seus até o fim, conforme João, capítulo 13, verso 1.
Concluindo, um legítimo chamado divino nunca deve ser entendido como um ato de vontade humana. Devemos reconhecer que, assim como Cristo escolheu 12 homens para dar continuidade à missão de evangelizar o mundo de hoje, Deus ainda levanta líderes capazes de conduzir a igreja nesta mesma missão. E ninguém deve tomar essa honra a não ser que seja chamado por Deus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu. Clique no playlist. Ali irá aparecer 240 pastas, com um total de 6.900 vídeos para você. É bastante vídeo. Verifique as pastas que lhe chamam a atenção. Nós temos aulas da Escola Bíblica Dominical, temos aulas do curso de Teologia, temos um comentário toda a Bíblia. Como são 240 pastas, se você quiser ver o comentário da Bíblia, você tem que descer todas as pastas até chegar na primeira. A primeira pasta que vai se encontrar lá embaixo, depois de você descer todas, um comentário no Evangelho de Mateus, capítulo por capítulo, verso por verso. Depois Marcos, Lucas, até o Apocalipse. E depois todo o Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias. Temos também pastas onde lemos a Bíblia para você, chama a Bíblia Gênesis, a Bíblia Êxodo, a Bíblia Levítico. Nessas pastas, você vai ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.